Bem, então, vamos falar sobre desenvolvimento orientado a aspecto. Vamos supor que vocês se convenceram de que o problema de interesses transversais é realmente um problema. Algumas pessoas não se convencem muito à primeira vista, não. Mas vamos supor que vocês estejam convencidos que interesses transversais são problemas, eles dificultam a manutenção do software, dificultam a evolução do software. Então eu quero, de alguma forma, separar os interesses transversais, por exemplo, separar o login do meu sistema, separar coisas que têm a ver com segurança, separar coisas que têm a ver com tratamento de erros, etc. Então eu quero separar isso porque eu me convenci que isso não deveria estar misturado nas coisas funcionais, nos interesses centrais das classes. Vamos ver uma revisão breve aqui dos interesses transversais. Então, os interesses transversais, eles se espalham, se entrelaçam, então eles têm os dois conceitos associados, scatter e entangle, que espalha, entrelaça. Só para recuperar aqui o contexto, então tem o código da classe conta, tem um tratamento aí de login, que toda vez que for feito um debitar, escreve na console, ocorreu um débito. Isso parece não muito problemático, mas se você pensar no sistema real, como o Tomcat, que tem milhares de linhas de código, isso pode começar a incomodar, já que parte significativa do código pode ser dedicado a login, como é o caso do Tomcat. Espalhamento, uma classe, um interesse está implementado em várias classes. Entrelaçamento, vários interesses estão implementados na mesma classe, como por exemplo a classe tem um código verde de segurança, tem um código vermelho de login. No mundo orientado a aspecto, esse código vermelho e verde não deveria estar aí, as classes deveriam implementar só as coisas funcionais. E onde está esse código então? Aí que vem a ideia do aspecto. Qual que é a filosofia do aspecto? É que vai ter alguém que vai implementar esse código e esse alguém vai introduzir o código quando for necessário. Então o sistema continua tendo login. Não vou excluir o login no meu sistema. Só vai estar implementado de uma maneira modular, como está representado aí por esse losango vermelho. Então o losango vermelho implementa login e quando eu precisar logar alguma coisa no meu sistema, por exemplo, ocorrer um débito, ocorrer um crédito, ocorrer uma transferência, o aspecto de login, representado aí pelo losango vermelho, vai fazer esse login quando for necessário. A mesma coisa para segurança e para os outros interesses transversais. Quando eu precisar de uma senha, por exemplo, para efetuar uma transação, o aspecto de segurança vai lá atuar naquele ponto do código, representado pelo tracejado aí, e fazer o interesse de segurança exige. Isso vale para os outros interesses transversais, tratamento de erro, persistência, qualquer outra coisa que você pensar. Tem vários documentários na literatura de orientação a aspecto, de coisas tipicamente na orientação a objeto ficaria espalhado, entrelaçado. Se você implementar com orientação a aspecto, você consegue modularizar, e esses aspectos vão atuar no momento que for necessário. Então, o código vai atuar no momento certo, mas ele vai estar mais modularizado, por exemplo, num arquivo, que é um arquivo chamado de aspecto. A gente vai ver como que os conceitos de desenvolvimento orientado a aspectos suportam isso, apoiam isso, e vamos ver também a linguagem Aspect-J, como que ela dá suporte aos conceitos de orientação a aspecto. Vamos começar com os conceitos de orientação a aspecto. O que é orientação a aspecto? O desenvolvimento de software orientado a aspecto seria uma abordagem de desenvolvimento que você cria uma nova abstração chamada aspecto. E o que é esse aspecto? É uma forma de você modularizar os endereços transversais, aquilo que estaria espalhado se você implementar com orientação a objeto. A orientação a aspecto ela não vive por si só, ela tem que estar acoplada a outra tecnologia. Então o mais comum é você acoplar a orientação a objeto. Então você faz o sistema com objeto, aquela parte funcional que você consegue modularizar bem com orientação a objeto. Basicamente os requisitos funcionais. E as coisas que você não conseguiria modularizar muito bem com orientação a objeto, você usa aspecto. Então as duas abordagens andam junto, não é que uma exclui a outra, simplesmente uma é complementar a outra. Você faz com orientação a objeto que for suficiente fazer com orientação a objeto. Aquilo que você sentiu que não dá para separar muito bem com orientação a objeto, você pode usar os conceitos de orientação a aspecto. Orientação a aspecto, na verdade, traz poucos conceitos novos. Basicamente são 5 conceitos novos. Primeiro é o conceito de aspecto, que é uma abstração de um interesse transversal. Então, se você tem um interesse transversal no seu sistema orientado a objeto, você pode modularizar ele num conceito, uma entidade, uma abstração chamada aspecto. Então, o primeiro conceito é o conceito de aspecto. O segundo é chamado ponto de junção, que seria a ponta da setinha naquela figura dos losangos coloridos, que é o ponto onde você vai juntar o aspecto com a classe. Então tem um ponto lá no seu código orientado a objeto, por exemplo, seu código Java, onde você quer fazer segurança. Então naquele ponto você vai introduzir código de segurança. Naquele ponto você vai fazer login. Então
aquilo é chamado de ponto de junção na terminologia de orientação a aspecto. Você tem pontos no seu código onde você precisa que o aspecto atue, esses pontos são chamados pontos de junção. O ponto de corte não é um conceito novo propriamente dito, mas é uma forma de você nomear vários pontos de junção. Então, na verdade, o ponto de corte é um conjunto de pontos de junção. Dos termos em inglês que é muito comum você encontrar na literatura, ponto de junção é join point, ponto de corte é point cut. Então, estou usando a tradução mais comum que está no livro, também que a comunidade usa para traduzir. Então, ponto de corte é um conjunto de pontos de junção, é uma forma de você dar nome a vários pontos ao invés de nomear um por um. Isso facilita a vida das linguagens de programação, como a gente vai ver daqui a pouco. Outros dois conceitos associados à orientação a aspecto é adendo, do termo em inglês advice, que é o código, o comportamento do aspecto. Então, o comportamento de uma classe é o quê? São os métodos, ou os construtores também. Então, o que dá comportamento de uma classe, de um objeto? É os métodos da classe, os métodos do objeto. No aspecto, ele tem uma entidade para representar comportamento que é chamado advice. Então, seria aqueles vários comandos que o aspecto tem que fazer. Então, um aspecto de login, por exemplo, tem que logar, ou escrever na tela, ou escrever num arquivo de texto, escrever onde quer que seja, mas tem esse comportamento associado. Esse comportamento, então, no caso do aspecto, seria implementado no adendo. Se for numa classe, é implementado num método, por exemplo. Os primeiros conceitos aí de ponto de corte e de adendo, a gente fala que são conceitos dinâmicos, que você entende melhor eles quando o software é sendo executado. Por exemplo, eu estou executando meu software, cheguei num join point, num ponto de junção, e executo um adendo ali naquele ponto de junção. Então, executo um comportamento que é o adendo. São conceitos dinâmicos. Enquanto os conceitos de declaração intertipos são chamados de estáticos, que são alterações estáticas que você faz no seu código. Essas alterações estáticas podem ser introduzir um novo método, introduzir um novo atributo, ou introduzir relacionamento entre classes. Então, a classe conta, por exemplo, não tinha o atributo senha, porque ela não sabia que existia segurança, mas tem um aspecto que faz segurança e precisa do atributo senha na classe conta. Então, o aspecto ele pode introduzir um novo atributo na classe conta, isso é chamado de declaração intertipo, é o quinto elemento aí de desenvolvimento orientado a aspecto dos 5. Conceitualmente, como que funcionaria então o desenvolvimento orientado a aspecto? Você vai ter por exemplo, um engenheiro de requisitos que vai decidir o que vai ser implementado com classes e o que vai ser implementado no aspecto. Por exemplo, tem que desenvolver um sistema bancário, eu decido que conta vai ser implementado com classes, que banco de dados de conta vai ser com classes, que cliente vai ser com classes, etc. E aí eu decido que, pela minha experiência, que login não é bom implementar com classe porque ele iria se espalhar, que segurança não é bom implementar com classe porque ele ia se espalhar e entrelaçar. E nesses casos eu uso aspecto. Então a ideia é que você vai desenvolver separado. Vai ter pessoas trabalhando as classes, desenvolvendo classes, e pessoas desenvolvendo os aspectos que seriam transversais se você implementar com orientação a objeto. E como que vai juntar essas coisas tudo num sistema só? Então o aspecto trouxe um conceito novo que é o costurador, que vem do inglês weaver, que faz a junção de classes e aspectos. Então, para a equipe de desenvolvimento são coisas separadas. Tem arquivos que implementam classes, tem arquivos que implementam aspectos separadamente. O produto final, o software, está misturado. Então, o Weaver faz essa costura de classes e aspectos, e aí a saída do Weaver aí seria o programa onde as classes e os aspectos estão misturados. Então, eu usei cores aí para representar essa ideia de que o desenvolvedor está separado, atende a separação de interesse. Então, cada classe tem uma cor, cada classe implementa uma funcionalidade bem definida, está modularizado, o interesse está bem separado. Depois que passa pelo Weaver, gera o meu bytecode, por exemplo, no código Java, lá está misturado, mas não é problema estar misturado no meu programa final, porque ninguém vai alterar, ninguém vai manter o meu programa final. Porque o código gerado automaticamente pode estar misturado sem problema. O que importa é que está separado para o desenvolvedor, então para o desenvolvedor ele consegue trabalhar melhor com os interesses separados, trabalhar melhor com a separação de interesses. A gente poderia ver então, se uma empresa adota orientação a aspecto, ela teria que adaptar o seu processo para isso. Então, como que seria, assim, uma visão mais abstrata, um processo de uma empresa que desenvolve usando tecnologias de orientação a aspecto? Então, teria então um levantamento de requisitos, por exemplo, conversa com o cliente, identifica os requisitos bancários, e aí alguém vai ter que separar aí entre interesses centrais
desenvolvido com orientação a objeto, representado por OP aí na figura, e os interesses transversais, que seriam implementados com AOP de orientação a aspecto. Então, em orientação a objeto, eu teria classes e interfaces, como um sistema Java típico. Em orientação a aspecto, eu teria, além das classes e interfaces, os aspectos que implementariam os interesses transversais. Então, eu implementaria separado, vem o weaver, o costurador, mistura tudo e eu tenho o meu sistema final, por exemplo, o sistema executável, que tem tantas coisas funcionais, conta, banco de dados de conta, cliente, gerente de banco, etc., como as coisas não funcionais, login, persistência, segurança, etc. Esses conceitos estão materializados numa linguagem de programação chamada Aspect-J, que estende Java, e na tecnologia Aspect-J seria da seguinte forma. Então você implementa as classes e as interfaces separadamente, representado por essas, o amarelo, o vermelho mais escuro e o azul aí, seriam as classes e interfaces, o sistema sem login. Eu implemento o login num aspecto separado, aí chamado de log contas, o vermelho mais claro. E aí o weaver de Aspect-J é chamado de AJC, de Aspect-J Compiler, assim como tem o Java-C, o Java Compiler, tem o AJC, que é o Aspect-J Compiler, que é o costurador, na verdade, que junta o meu arquivo de login, que é um aspecto, com o meu sistema que não tinha login, mas vai passar a ter a partir do momento que eu costurar com o aspecto. Então tem o meu sistema sem login, código Java básico, classe interface, o meu aspecto de login, o costurador mistura tudo e no final tem um sistema que tem login e também tem as funcionalidades básicas do sistema. O interessante de Aspect-J é que, do ponto de vista do cliente, ele não precisa saber se foi implementado usando Aspect-J ou usando Java puro, porque o Aspect-J, o código final é .class, bytecode que roda em qualquer máquina virtual Java. No caso da figura, ele está representado com um jar. Então o cliente não precisa instalar nada novo, ele só precisa da máquina virtual Java para executar um programa Java. O desenvolvedor sim, o desenvolvedor precisa do compilador Java, que é o AJC. Vantagens e desvantagens de desenvolvimento orientado a aspecto. Então, a principal vantagem é a separação dos interesses. Então, se a orientação a objeto não separa tão bem coisas de qualidade, a orientação a aspecto ajuda nisso. Melhora a separação de interesses. Então, melhora a modalidade do sistema, diminui a complexidade de cada componente individualmente, já porque eles vão estar mais bem definidos o que é a funcionalidade dele. Tem outras duas coisas de orientação a aspecto, chamado inconsciência e produtividade, que é a ideia de você ter equipes independentes. Isso facilita a produtividade e deixa uma equipe independente da outra, chamada inconsciência também. Por exemplo, eu posso ter pessoas na minha equipe especializadas em desenvolver orientado a objeto e pessoas especializadas em desenvolver aspecto. E aí as pessoas podem desenvolver em paralelo, independente, isso é chamado de inconsciência. Pode ter pessoas especializadas em persistência, aspecto, pode ter pessoas especializadas em segurança, também desenvolve com aspecto, pessoas especializadas em tratamento de erros, também desenvolve com aspecto, pessoas especializadas nas coisas funcionais desenvolvem em Java. Então essas pessoas podem trabalhar de maneira independente, sem ter ciência do trabalho da outra, e isso favorece a produtividade, porque permite você trabalhar em paralelo, explorar melhor a expertise de cada um. Se o cara é especialista em segurança, ele vai trabalhar na equipe de segurança e desenvolver com aspecto aquela parte de segurança de maneira independente, já que o código está mais separado, mais modularizado. Uma terceira vantagem discutida também no livro de Somerville é a questão da plugabilidade, da configuração, que é se você separa melhor as coisas, você consegue plugar e desplugar. Então, se você tem um arquivo de login totalmente separado do seu sistema bancário, você consegue plugar o arquivo de login, e aí você tem um sistema com login, ou desplugar esse arquivo, e aí você não tem um sistema com login. Então, está um arquivo separado, fácil de você plugar e desplugar. Isso vale para os aspectos no geral. Pode ter o sistema com segurança, você pluga o aspecto de segurança, você remove o aspecto de segurança, você tem um sistema sem segurança. Isso é possível porque as classes, o conceito de orientação a aspecto é que as classes não conhecem os aspectos. Isso tem até a ver com a inconsciência, aí, que é uma vantagem citada anteriormente. Então, o conceito de orientação a aspecto é as classes não conhecem os aspectos. Só os aspectos conhecem as classes. Então, se as classes não conhecem, não fazem referência, não fazem nenhuma chamada a aspecto, então fica fácil você plugar e desplugar um aspecto, já que não tem nenhuma dependência da classe para o aspecto. A dependência é só inversa do aspecto para a classe. Algumas desvantagens discutidas no livro. O que é problema em orientação a aspecto?
Um problema é a questão de ser um paradigma novo, então, uma forma nova de pensar. Então tem que convencer as pessoas de que realmente vale a pena você fazer isso. Exige treinamento, por exemplo, isso é uma coisa nova. As pessoas estão acostumadas a desenvolver orientado a objeto, pensar em classes, objetos, métodos, atributos, e agora tem que pensar num conceito novo de aspecto e das coisas associadas a aspecto, ponto de corte, adendo, declaração intertipo. Então, um paradigma novo requer aprendizado, requer treinamento, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A empresa tem que investir nisso. Um outro problema que é questionado em orientação a aspecto é a questão da fragmentação do código. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes você olha o código da classe e você não sabe mais qual é o comportamento completo daquela classe, porque aquela classe faz coisas de funcionais, sacar e depositar, por exemplo, mas faz outras coisas que você não está vendo ali no arquivo da classe. Faz, por exemplo, coisas de login que o aspecto vai fazer estando separado. Faz coisas de segurança. Então, a fragmentação do código atrapalha essa visão global do sistema. O que é o meu sistema como um todo? Eu tenho que olhar tudo para poder saber o que é o comportamento global. Se eu olhar só um arquivo numa classe, por exemplo, a classe conta, eu não sei tudo que a classe conta faz, porque o aspecto pode estar introduzindo coisas ali. Pode estar introduzindo novos métodos, novos atributos, novos relacionamentos que eu não consigo ver na classe conta. Então, isso é criticado em orientação a aspecto, essa questão da fragmentação. Uma outra desvantagem, também talvez associada também à questão de ser um paradigma novo, é a falta de suporte ferramental. Existe algum suporte ferramental, por exemplo, o Aspect.J está integrado ao Eclipse, você consegue desenvolver no próprio Eclipse, no próprio IDE, orientação a aspecto, e você tem highlight das palavras reservadas, tem algumas visões adicionais para te ajudar a entender o interesse transversal, mas a argumentação é que isso ainda é limitado. Enquanto em orientação a objeto você tem um universo grande de ferramentas para medição, para teste automatizado, para modelar ou gerar diagramas UML fazendo engenharia reversa, tudo isso você tem para orientação a objeto. Para orientação a aspecto você não tem tanto, então tem um limitado conjunto de ferramentas que dá suporte. Tem alguma coisa, mas ainda não tem um suporte bom ferramental como existe para orientação a objeto. Então, uma das desvantagens da orientação a aspecto é que, por ser uma coisa nova, não tem tanta ferramenta ainda para dar apoio. Última questão também associada à imaturidade do paradigma, se é um paradigma novo, a questão de que as linguagens não estão tão maduras ainda. Então, ao usar, por exemplo, Aspect.J ou uma linguagem orientada a aspecto, você percebe que tem coisas que é difícil de fazer, tem alguns bugs na linguagem que eventualmente aparecem. Então, por ser uma coisa nova, ainda não está muito maduro os conceitos e as linguagens não dão o suporte tão bem aos conceitos. Eu coloquei como referência o capítulo 21, porque na verdade o capítulo 21 como um todo trata a orientação a aspecto. Então eu peguei várias partes do capítulo 21 para discutir aqui sobre orientação a aspecto. Apesar de que a literatura do Somerville não adota nenhuma linguagem para exemplificar, só apresenta os conceitos, aspecto, ponto de corte, ponto de junção, declaração intertipo, apresenta os conceitos sem mostrar nenhuma linguagem que dá suporte, sem mostrar, por exemplo, o conceito de Aspect.J.